Hal é um vagabundo nível 3, o pior da turma, e por ser tão fraco, é constantemente zoado pelos colegas que estão entre os níveis 4 e 5. Quando Hal entrou na academia, era visto como um prodígio, mas mesmo após 2 anos, ele não conseguiu evoluir, por isso está perdendo feio para eles. Mas antes que ele pudesse apanhar de verdade, sua irmã, Yun-Fei, veio em seu socorro chutando um dos valentões contra a parede. Ao contrário de Hal, Yun-Fei é a verdadeira definição de prodígio, alcançando o nível 7 em apenas 1 ano, enquanto a maioria leva pelo menos 4. Os outros valentões ficam aterrorizados com ela e fogem com o amigo. Você pensaria que Hal teria ciúmes da irmã por ela ter sucesso onde ele falhou, mas não, eles têm uma ótima relação de irmãos. Quando eram pequenos, a mãe os deixou na escola um dia, quando de repente uma fenda se abriu no céu e um monstro aterrorizante entrou na realidade deles. A mãe imediatamente os pegou e correu para se proteger, mas o monstro já havia começado a atacar as pessoas ao redor, e a menos que algo fosse feito rapidamente, seria só uma questão de tempo até que o encontrasse. Assim, a mãe tomou a difícil decisão de deixar os filhos para enfrentar a criatura. Ela possuía um poder incrível e por um tempo lutou bravamente contra o monstro, mas no fundo sabia que não seria forte o suficiente para derrotá-lo. Para piorar, o monstro claramente queria o selo divino que estava com ela, e se conseguisse, as consequências seriam catastróficas. Então, ela precisava fazer tudo o que pudesse para detê-lo. O monstro a zombou, dizendo para desistir, pois não havia como vencer. Mas, embora isso fosse verdade, ele subestimou até onde ela iria para pará-lo. Essa foi uma decisão difícil, pois sabia que deixaria os filhos para sempre, mas não tinha escolha. Então, ela olhou para Hal e pediu que ele protegesse a irmã antes de voar e detonar o tesouro para impedir que o monstro o pegasse. Nos anos seguintes ao ataque, mais e mais monstros começaram a cruzar para a dimensão humana, mas ao mesmo tempo os humanos começaram a despertar poderes sobrenaturais para lutar contra eles. E para ajudar jovens lutadores a desenvolverem seus poderes, a academia foi criada. De volta ao presente, Hal está comemorando seu 18º aniversário com o pai e a irmã. Eles pedem que ele faça um pedido e apague as velas. E normalmente, Hal desejaria não ser um fraco, mas se fazer desejos realmente funcionasse, ele teria ficado mais forte anos atrás. Hal acaba fazendo um pedido, mas o que ele desejou definitivamente não foi concedido, pois, um momento depois, um monstro-aranha invade esta dimensão e começa a causar destruição. Para proteger sua família, o pai de Hal, que é nível 9, pula para tentar deter o monstro e dar tempo para os filhos escaparem, mas logo é derrubado. Ao ver isso, Yun-Fei tenta atacar também, mas se o pai não conseguiu, sua irmã de nível 7 não tem chance, e sua flecha não faz nada ao monstro. A aranha então ataca Yun-Fei e está prestes a cortá-la, mas antes que possa dar o golpe final, Hal pula na frente e agarra sua perna. Yun-Fei diz a Hal para sair do caminho, pois ele não é forte o suficiente para lidar com aquilo, e Hal sabe disso. Mas ele não vai ficar parado vendo sua família ser massacrada. Ele pede que eles fujam enquanto ainda tem chance, mas, infelizmente, por mais corajoso que seja arriscar a vida pela família, em termos de força, ele ainda é um fracasso. Assim, a aranha facilmente o fura o coração e se prepara para fazer o mesmo com os outros. Hal tenta agarrar a perna da aranha para atrasá-la, mesmo que um pouco, mas a aranha o joga de lado, pois não quer perder tempo com um inútil nível 3. Quando o corpo de Hal atinge o chão, ele se enche de dor, pois não consegue acreditar que vai morrer assim, mesmo tendo tantas coisas para fazer. No entanto, justo quando está prestes a morrer, Hal desperta o sistema do Rei da Glória, e de repente, uma quantidade inacreditável de poder invade seu corpo. Ele não sabe como isso aconteceu, mas usa seu novo poder para empurrar a aranha para trás. E desta vez ele realmente se mantém firme, fazendo com que a aranha perceba que a subestimou. Finalmente, ela começa a levar a batalha a sério, abrindo seus olhos demoníacos e absorvendo energia dos humanos ao redor. Monstros como a aranha conseguem evoluir em batalha sugando energia de suas vítimas, e usam essa energia para atacar Hal, o derrubando completamente. A aranha está prestes a acabar com ele, mas o sistema detecta que os HP de Hal estão abaixo de 1%, então lhe concede permissão para usar uma habilidade suprema, e uma vez ativada, Hal queima a aranha até virar cinzas com seu imenso poder de fogo, mas desmaia momentos depois. Hal acorda em um espaço estranho e ouve uma voz dizendo que o sistema divino foi ativado.
E a lista de atributos do Imperador Carmesim, um dos muitos contidos no sistema, foi vinculada com sucesso, informando que seu nível de vínculo atual é 12. Ele fica aliviado que todos os anos de treino não foram um completo desperdício, mas ao tentar checar seu novo nível, se decepciona ao descobrir que ainda é nível 3. O sistema informa que seu nível de vínculo é visível publicamente, mas não precisa se preocupar, pois sua força será de um nível 12. E Hal fica feliz em ouvir isso, pois significa que a partir de agora, ele pode finalmente tomar as rédeas de sua vida. De volta ao mundo real, Yun-Fei levou Hal e o pai ao hospital para tratamento, mas a condição do pai é muito pior, e se não receber atendimento logo, ele vai morrer. Infelizmente, o médico se recusa a tratar a família de Hal porque acha que são pobres que não conseguirão pagar, então não acha que vale a pena atendê-los. Yun-Fei implora para ele reconsiderar, mas o médico a empurra e manda que saia do hospital. Hal aparece e impede Yun-Fei de se machucar. Ao vê-lo, Yun-Fei pergunta se ele está bem, mas ele está ótimo. Então, ele diz que vai resolver isso. O médico fica chocado ao ver Hal de pé tão rápido, já que não se lembra de tê-lo tratado. Hal diz que vai resolver tudo. Ele se aproxima, tira a gema mágica da aranha e diz que pagará as despesas médicas do pai. O médico não acredita, pois a gema é muito valiosa, mas não consegue imaginar que um cara de nível 3 como Hal conseguiria isso sozinho. Mas ele não vai recusar um pagamento, então decide ficar com a gema. Porém, ao pegá-la, sua mão é envolvida em chamas. Era a forma de Hal de se vingar pelo que ele fez a Yun-Fei. Ele disfarça e diz que o poder da gema ainda é novo, então tocá-la descuidadamente pode ter causado fogo. O médico fica envergonhado e manda os subordinados voltarem ao trabalho. Ele diz a Hal que a gema vale cerca de 200 mil yuan, mas o tratamento do pai custa 500 mil, então ele ainda precisa de mais dinheiro. Hal promete que conseguirá o resto se o médico lhe der um tempo. Depois que o médico sai, Yun-Fei pergunta a Hal se ele tem um plano, pois ganhar 500 mil em um dia é praticamente impossível, mas Hal já pensou nisso. Ele diz que haverá uma competição na academia amanhã. O prêmio é alto, então se ganhar, poderão pagar o tratamento do pai. Yun-Fei fica animada e diz que quer participar também, mas Hal a lembra que ela ainda não está curada. Se Hal diz que pode lidar com isso, Yun-Fei confia plenamente nele, mas ao longe o médico liga para seu chefe, avisando sobre um indivíduo poderosamente suspeito que apareceu. Na manhã seguinte, na academia, a competição está prestes a começar, e graças a um patrocínio generoso do Grupo Ramo, o prêmio aumentou para 1 milhão. Como convidada especial, a filha mais velha do Grupo Ramo, Moker, está lá para assistir à competição. Ela diz que o grupo ficará feliz em receber talentos excepcionais. Todos os alunos ficam animados ao ouvir isso, pois entrar no Grupo Ramo é uma grande honra. Porém, quando o palco da competição é anunciado, a empolgação muda rapidamente. A arena será uma floresta sombria, onde os inimigos variam do nível 5 ao nível 15. O chefe dessa dimensão é um Trante sombrio de nível 15, e os pontos podem ser ganhos derrotando monstros, mas também eliminando colegas, o que significa que são incentivados a se matar. Os alunos começam a reclamar, pois as regras parecem cruéis, e isso pode ser verdade, mas Moker não se importa. E não está dizendo isso só para dramaticidade. Ela realmente não se importa se eles sobrevivem ou não, pois o que importa neste mundo é a força. Se você não é forte o suficiente, é inútil para ela. Como Al dominou a habilidade Tempestade Carmesim, ele sabe que essa aranha não é páreo para ele, mas seu veneno ainda é mortal. Então, enquanto atira nele, ele pula para evitar ser atingido. A aranha continua atirando, mas Hal está 10 vezes mais rápido e forte. Então, ele corta os ataques até chegar perto o suficiente para dar o golpe final. Uma vez que a aranha está morta, Hal se aproxima e pega uma de suas presas, momento em que o sistema a transforma em um item de veneno mortal que pode ser usado 3 vezes. Hal não sabia que o sistema podia fazer isso, mas não vai recusar um item poderoso, então ele coloca na mochila. Nesse momento, a transmissão da competição anuncia que Hal derrotou uma aranha demoníaca, e ele recebe 1000 pontos por isso, e como Juan ajudou, ela é contada como parte da equipe de Hal e recebe 500 pontos. Juan não consegue acreditar que conseguiu ganhar pontos se aproveitando do trabalho duro de Hal, mesmo sem ter feito muito. Mas se Hal a deixasse, ela com certeza seria morta pelo próximo monstro que encontrasse. Então, agora que a batalha acabou, Juan começa a elogiar Hal, na esperança de que ele goste dela o suficiente para mantê-la por perto.
No entanto, Hal não vai cair em elogios assim. Embora ele possa precisar de uma curandeira como ela, ele está bem em deixar Juan acompanhá-lo. Enquanto isso, a equipe de Juan, as pessoas que a abandonaram, está sendo atacada por uma espada demoníaca, e um deles morre. Enquanto o outro consegue ativar um pergaminho de fuga para sair da competição antes de ser morto. O último que resta é Lee, e ele não tem um pergaminho de fuga, então corre desesperadamente por sua vida até acabar esbarrando em Hal e Juan. Lee implora por ajuda, mas Hal não acha que vale a pena ajudá-lo, especialmente porque ele abandonou Juan mais cedo. No entanto, Juan se sente mal por Lee, então decide perdoá-lo com a condição de que ele prometa nunca mais abandonar seus companheiros. Hal realmente não acha que Juan deva perdoar as pessoas tão facilmente, mas ela já começou a curar Lee. A saúde de Lee começa a subir lentamente, mas nesse momento a espada demoníaca os alcança. E mesmo que originalmente estivesse atrás de Lee, como Juan o curou, ela também atraiu a espada demoníaca. Hal agarra Juan e diz para ela correr, mas como a espada demoníaca agora está atrás dela, ela diz a Hal para deixá-la para trás, enquanto distrai a espada para dar a ele tempo suficiente para escapar. Enquanto isso, mesmo que Lee seja o causador de toda essa confusão, ele não tem intenção de ajudar e tenta se esgueirar para deixar os dois lidarem com a espada demoníaca sozinhos. Mas antes que ele consiga escapar, Hal o agarra pelo pescoço e diz que ele não vai a lugar nenhum até se desculpar adequadamente com Juan. Hal então atinge a espada demoníaca com uma explosão de fogo massiva, e uma vez convencido de que ela deve estar morta, leva Lee até Juan e o força a se ajoelhar e pedir perdão. Lee imediatamente começa a implorar para ser poupado porque não tinha ideia de que os dois eram tão fortes. Ele até promete fazer o que eles disserem se o perdoarem, e Juan ainda é bondosa no fundo, então está disposta a perdoá-lo novamente. Mas no segundo em que ela se distrai, Lee saca uma adaga e avança contra ela, pretendendo matá-la como vingança por tê-lo humilhado. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Hal lhe dá uma sequência de 3 golpes que esvazia o resto de sua barra de vida. Lee tecnicamente ainda está vivo, mas como sua vida chegou a 0 de acordo com as regras do jogo, todos os seus pontos são transferidos para Hal, e ele é expulso da competição. Juan se desculpa com Hal por ter baixado a guarda, mas ele diz que não é culpa dela. Ela simplesmente confiou demais em Lee, e isso não é algo pelo qual se desculpar. Mas a partir de agora, ele diz que ela deve confiar apenas nas pessoas que merecem. Nesse momento, a espada demoníaca retorna do nada, porque, na verdade, o ataque anterior de Hal não foi suficiente para finalizá-la. Hal ativa seus poderes, avança contra o monstro e o ataca repetidamente, até que ele finalmente colapse no chão. Juan pergunta se a espada demoníaca finalmente foi derrotada, mas Hal informa que ela ainda está viva, já que as espadas demoníacas têm uma alta resistência à magia de fogo. Se eles quiserem detê-la de vez, precisam matá-la, ou encontrar uma maneira de liberar sua raiva. Hal sugere que eles poderiam tentar domá-la usando um feitiço de acalmar, e como Juan é uma curandeira, ela imediatamente se oferece para lançar o feitiço. Mas há um outro problema. Para que o feitiço funcione, a vida da espada demoníaca precisa estar abaixo de 20%. E cumprir essa condição vai ser um pouco complicado, porque a espada demoníaca já está de pé novamente. Ela dispara um ataque contra os dois, então Hal bloqueia instintivamente para proteger Juan. E uma vez que ela está a salvo, ele avança para lidar com a espada demoníaca. Ele usa um feitiço de alto nível, Reino Infernal, para prender a espada demoníaca. E com ela imobilizada, Hal prossegue para atacá-la com sua espada. Seu primeiro ataque causa bastante dano à espada demoníaca, mas isso ainda não é suficiente. Então, ele a agarra pela cauda e a lança contra uma das paredes infernais. Hal está fazendo um progresso razoável em reduzir a barra de vida da espada demoníaca, mas de repente ela libera uma explosão aterrorizante que o lança para trás vários metros. Ele não vai conseguir manter isso por muito mais tempo. Então pergunta a Juan se ela está pronta para lançar o feitiço, e assim que ela dá o sinal, ele dá um golpe final que coloca a vida da espada demoníaca no vermelho. Agora que todas as condições foram atendidas, Juan começa o feitiço e envia um enorme feixe de magia de cura diretamente na espada demoníaca. Depois que a poeira assenta, só resta um adorável dragão bebê, e a princípio, Hal acha que eles podem ter errado o feitiço. Mas Juan diz que não houve erros. Esta é apenas a forma original da espada do diabo, e agora que está acalmada, não é mais uma ameaça. Hal fica feliz que a provação finalmente acabou,
Então sugere que deveriam matar a espada do diabo para ganhar pontos agora que está fraca e continuar com a missão. Mas assim que a espada do diabo ouve isso, entra em pânico e corre para Juan pedindo ajuda porque realmente não quer morrer. Ela até diz que o dragão bebê se ofereceu para dar algo valioso em troca de deixá-lo ir. Hal fica surpreso que Juan consegue entender o que o dragão diz, mas de qualquer forma ele não se importa muito porque duvida que o dragão ofereça valha até 1000. Então é melhor ir atrás do prêmio do primeiro lugar. O dragão encolhe de medo enquanto Hal se prepara para cortar sua cabeça, mas no último segundo, Hal para porque não tem coragem de matar uma criatura indefesa sem motivo. Ele joga o dragão de volta para a floresta e diz para se afastar, mas para sua surpresa, ainda recebe pontos por domar a criatura. E como esperado, ele recebe 50.000 pontos de experiência pela batalha, elevando seu total para 75.000 pontos. Hal pergunta se há novas habilidades que pode desbloquear agora. Então o sistema mostra 3 básicas que ele pode pagar. Hal dá uma olhada nelas. E das 3, a que mais chama sua atenção é a habilidade Olho da Verdade, porque permite ver detalhes ocultos. E uma habilidade assim seria muito útil em uma floresta sombria. A habilidade custa 70.000 pontos. Então Hal paga e recebe um olho CG assustador em sua mente. De volta ao mundo real, Juan chama Hal para dizer que encontrou um ovo especial nos arbustos e acha que deve ser o item valioso que o dragão bebê mencionou. Hal olha para ele com seu olho da verdade e confirma que o ovo é realmente valioso, pois tem uma taxa de spawn de 1 em 100.000, então vale a pena pegar. Enquanto ele e Ruin se afastam, estão sendo observados por Carrie na transmissão, e ela está cada vez mais interessada em Hal a cada minuto que passa. Logo depois, a próxima fase do jogo começa, e as classificações de pontos de todos os participantes são exibidas para todos verem. Isso pode parecer um movimento sem sentido, mas o objetivo das classificações é lembrar a todos que podem ganhar pontos eliminando seus colegas participantes em vez de apenas lutar contra monstros. E como se vê, Hal está em primeiro lugar agora, então não demora para que seus colegas comecem a tentar atacá-lo. No entanto, seus colegas ainda acham que Hal é apenas um fraco de nível 3, então superestimam muito sua força, e não demora para que Hal os derrube. 2 dos capangas já estão no chão, e o último ainda está em total descrença porque não deveria haver como Hal ser tão forte. Mas mesmo depois de tentar atacá-lo novamente, Hal facilmente pega a espada do cara como se fosse nada. O cara finalmente percebe o quão grande é a diferença de força. Então ele tenta fugir, mas Hal não vai deixar que ele escape tão facilmente, então lança uma bola de fogo em suas costas, derrubando-o no chão. Enquanto ele está no chão, Juan se aproxima e pega os pergaminhos de fuga dos 3 atacantes. Depois, ela os teleporta à força para fora da floresta, desqualificando efetivamente os 3 e concedendo a Hal os pontos como o que os derrotou. Hal então usa o Olho da Verdade para escanear a floresta, e assim que localiza a Árvore das Sombras, diz a Ruin para se apressar porque quer terminar a missão o mais rápido possível. No entanto, Ruin percebe que 2 pessoas estão vindo nessa direção agora, Jang e Luo, e ela está um pouco preocupada que eles causem problemas. Mas Hal não parece muito preocupado porque pode lidar com qualquer coisa que lhe lancem. Ele pega Juan pela mão e a instrui a correr, e eles continuam correndo até chegarem à Árvore das Sombras e a toca. Juan pergunta a Hal se ele planeja enfrentar o chefe aqui e agora, mas em vez disso, Hal ativa uma habilidade de camuflagem e pula nas árvores com ela para começar a próxima fase de seu plano. Luo e os outros estavam perseguindo ele e Juan até aqui. Então Hal planeja enganá-los para lutar contra a Árvore das Sombras despreparados enquanto ele observa tudo acontecer. Alguns minutos depois, Luo e os outros chegam procurando uma luta, e estão bastante confusos porque o painel de informações diz que Hal deve estar bem aqui, mas não conseguem vê-lo. E a esse ritmo, é só uma questão de tempo até que o matem. Mas Hal avisa que o Treant é um monstro de nível 15, e mesmo que pareça fácil, geralmente não é tão simples. De repente, enquanto Lu tenta desferir outro golpe no Treant, percebe que sua espada não causou dano algum. Um momento depois, ele percebe que o Treant entrou na sua segunda fase. Ninguém sabe nada sobre essa fase, então estão nervosos novamente. Todos os pequenos monstros são de nível 7, e embora não sejam tão fortes, a quantidade é aterrorizante, e muitos lutadores tentam fugir, mas são bloqueados por mais monstros. Então todos ficam presos aqui.
Hal e Ruin ficam preocupados, pois alguém pode acabar morrendo. Hal concorda, e apesar de odiar Luo por ser bully, ele não consegue ficar parado vendo isso. Então, ele pula e invoca sua espada, lançando fogo no Treant. Enquanto os monstros queimam, Hal pousa ao lado do grupo e aponta sua espada para eles. Alguns lutadores percebem que não vale mais a pena, então usam seus pergaminhos de fuga e desistem. Hal dá uma chance para os outros também, mas Luo e os outros insistem em lutar. É claro que eles ainda querem lutar, e Hal está mais do que feliz em atender se realmente querem apanhar. Mas de repente, vários galhos da árvore se estendem e os agarram. Hal consegue desviar, mas os outros lutadores não têm a mesma sorte. Agora eles estão pendurados pelos pés, implorando para Hal salvá-los. Luo fica desapontado com a incompetência da equipe, corta as vinhas ao seu redor e avança contra o Treant para resolver isso, mas não percebe que o Treant já liberou uma névoa tóxica. Então ele avisa todos para terem cuidado. Ativa um banner antitóxico para se proteger da névoa, mas já havia inalado um pouco das toxinas. Assim começa a alucinar, sendo atacado por seus companheiros, mas na verdade são apenas monstros tentando enganá-lo. Ele percebe rapidamente a ilusão e volta à realidade, mas ainda precisa lidar com os monstros. Felizmente, Hal intervém e elimina vários deles, criando um anel de fogo que queima a névoa. Quando a névoa se dissipa, Luo vê que Ruin estava tratando sua equipe afetada. Dito isso, ele avisa que não há garantia de que ela consiga mantê-los vivos se ficarem aqui mais tempo. Então, ele pede que todos saiam enquanto ainda podem. Os lutadores concordam com Hal e assim que têm a chance abrem seus pergaminhos de fuga e teleportam. Uma vez que todos os outros saem, Hal se volta para o Treant, mas não será uma batalha fácil, pois o Treant está em sua forma final. Hal tenta prender o Treant em uma prisão de fogo, mas ele antecipa o movimento e cria uma barreira para se proteger. Enquanto o Treant está completamente envolto em chamas, Hal prepara sua espada e a corta ao meio, matando-o com um golpe e ganhando 100 mil pontos. Com o chefe do calabouço morto, o anúncio diz que a missão está completa e 3 pessoas sobrevivem. Ele não se surpreende que Ruin tenha decidido ficar, mas se pergunta quem é a outra pessoa. Nesse momento, Luo grita para Hal do outro lado da floresta, exigindo saber como ele ficou tão forte. Hal se recusa a dar informações, então Luo fica irritado e ataca. Mas ele claramente não é páreo para Hal. Então Hal o empurra e pega seu pergaminho de fuga antes de teleportá-lo à força. Agora só falta Hal e Ruin saírem pelo portal. Mas de repente o calabouço começa a falhar devido a uma anomalia, e o anúncio diz que o portal fechará em alguns segundos. Hal não pode deixar Ruin enfrentar o perigo desconhecido que está por vir, então a pega e a joga pelo portal. Nesse momento, ele vê 2 homens armados se aproximando e, embora não saiba o que aconteceu, sabe que será um problema se for visto. Então, ele se camufla e se esconde atrás de uma parede. Enquanto os guardas passam, ele usa o olho da verdade para descobrir quem são e, aparentemente, eles trabalham para o Grupo Tigre, um grupo que antes fazia parte do Grupo Moi, mas foi expulso por matar inocentes sem discriminação. Eles aparentemente vieram aqui porque têm uma rixa com Care, e já a capturaram, junto com todos os alunos que foram teleportados do calabouço mais cedo. Um dos guardas menciona que capturaram uma garota muito bonita há alguns minutos, e ao ouvir isso, Hal sabe que devem estar falando de Ruin. Enquanto isso, no salão principal, o líder do Grupo Tigre amarrou todos os alunos capturados e parece ter um interesse especial em Ruin. Mas enquanto ele toca o rosto dela, ela morde seu dedo em retaliação, então ele a agride como punição. Ele então começa a bater ainda mais nela, mas Luo não suporta a cena de tanta crueldade. Então ele parte para cima do líder e o cabeceia, afastando-o de Ruin. Infelizmente, o líder é nível 12, então ele não vai cair tão facilmente. E com os braços de Luo ainda amarrados, ele não tem chance contra ele. Luo é jogado para trás com um soco no estômago, e o líder planeja fazer um exemplo dele, atirando em sua cabeça para que todos vejam. Mas de repente, os homens do líder caem no chão, e um momento depois, o líder é esfaqueado no ombro por Hal. Ele não tem ideia de como Hal conseguiu chegar atrás dele, mas a adaga que ele usou causou muito dano por veneno. Então ele não consegue se mover agora. Hal então se aproxima de Luo com a adaga ainda na mão e por um segundo todos pensam que Hal pode estar tentando se vingar por todas as vezes que Luo o intimidou antes. Mas felizmente para ele, Hal não guarda rancores.
Então, quando ele baixa a lâmina, ele apenas corta as cordas nos pulsos de Lu para libertá-lo. Ele então entrega a adaga a Lu e diz para acabar com o líder, porque se não o eliminarem agora, ele pode voltar em 3 temporadas para se vingar ou algo assim. Lu se lembra de ter ouvido que é possível subir de nível matando humanos também. Mas ele nunca tentou antes e, vendo como ele está hesitante, Hal pergunta se ele está com medo de fazer isso. Mas Luo não quer parecer covarde, então concorda em seguir em frente. O líder zomba de Luo porque acha que um aluno protegido como ele não teria coragem de matar outra pessoa. Mas um segundo depois, Luo esfaqueia o líder pelas costas, matando-o na hora. Depois que o líder morre, Luo sente uma onda de poder em seu corpo ao subir de nível. E agora que terminou, ele volta para Hal para devolver a adaga. Mas Hal diz que ele pode ficar com ela. Luo fica chocado que Hal está disposto a abrir mão de um item tão valioso e não entende por que ele está sendo tão legal com ele, mesmo tendo o tratado mal antes. Hal pergunta se ele quer ficar com a adaga ou não, e Luo realmente a quer. Então agradece a Hal pelo presente e se desculpa por todas as vezes que o zombou. Hal não se importa em perdoá-lo, mas Juan se recusa a aceitar e diz que Luo não merece o perdão de Hal. Luo grita com Juan e pergunta como ela pode ser tão insensível quando ele arriscou sua vida para salvá-la antes. Mas enquanto ela é grata pela ajuda dele, ela diz que isso é uma questão totalmente diferente. Hal diz que realmente não se importa em perdoar Luo, mas se eles vão ser amigos, ele precisa provar seu valor. Então Hal pede a Luo para proteger todos ali enquanto ele estiver fora. Quanto a ele, planeja resgatar Care, já que ouviu um guarda mencionar que ela estava sendo mantida no ginásio. Do lado de fora, Hal vê 2 guardas sentados perto das escadas. Então, ele corta a garganta de um em um instante e segura o outro na ponta da lâmina para impedi-lo de reagir. Ele então pergunta ao guarda onde Moker está sendo mantido, mas antes que possa forçá-lo a responder, de repente, o líder dessa unidade cai do céu, fazendo Hal pular para o lado. O líder então tenta atirar na cabeça de Hal, mas Hal já se levantou e corre para a floresta em busca de abrigo. Ben fica impressionado porque não esperava que seu aluno fosse tão rápido e tem certeza de que será uma batalha divertida. Ele ordena que seus homens disparem na floresta para forçar Hal a sair, e uma vez que Hal não tem mais onde se esconder, ele é forçado a enfrentar Bean de frente. Ele ataca com tudo que tem, mas infelizmente o traje de Bean é projetado para anular danos. Então os golpes de Hal têm pouco ou nenhum efeito sobre ele. Para piorar, Ben também tem canhões a laser de alta potência embutidos, o que significa que uma explosão direta seria morte instantânea para Hal. Hal consegue bloquear uma das explosões, mas está chegando ao seu limite, então ele chama o sistema e pergunta se há alguma maneira de sobreviver a isso, porque não consegue lidar com a situação como está agora. O sistema informa que ele tem pontos de experiência suficientes para aumentar seu nível de vínculo e desbloquear uma nova habilidade. Pergunta se ele gostaria de fazer isso, e Hal obviamente responde que sim, porque não tem escolha. Justo quando Hal está prestes a ser bombardeado em pedaços, o sistema ativa a habilidade de defesa da habilidade Imperador Carmesim, formando vários escudos para proteger seu corpo. Ben estava absolutamente certo de que uma explosão assim obliteraria Hal. Então, ele diz a seus homens para saquearem o equipamento do corpo de Hal. No entanto, para sua surpresa, Hal ainda está vivo e bem. Então, Bean ordena que seus homens continuem atirando em Hal até que ele caia morto. No entanto, com as estatísticas de defesa aumentadas de Hal, ele consegue atravessar os disparos a laser e dizimar todos os homens de Bean de uma vez. Ele então se volta para Bean, que tenta se defender com sua armadura, mas Hal aproveita a oportunidade para se mover atrás dele e ativar sua nova habilidade especial, Explosão de Defesa. A habilidade não causa dano direto, mas ataca as defesas de dentro para fora. Momentos depois, a armadura de Bean começa a derreter, e agora que suas defesas se foram, Hal o nocauteia com um único soco. Bean implora para Hal poupar sua vida e até oferece a chave do baú do tesouro, o que deixa Hal curioso. Então, ele decide deixar Bean em paz por enquanto e vai conferir esse tal tesouro. Ao inserir a chave e abrir o baú, Hal fica maravilhado ao encontrar todos os tipos de itens raros. E além de ganhar 35.000 XP, também contém uma lágrima de Medusa, vários cristais antigos, uma chave de masmorra e uma arma Hellscream. Esses itens são todos poderosos, mas Hal não tem uso para eles agora.
Então decide converter a maioria em pontos de experiência com o sistema, e após fazer isso, agora possui 130 pontos de experiência no total. Com sua nova contagem de pontos, o sistema informa Hal que ele pode desbloquear uma nova conta de Rei da Glória que vem com um novo conjunto de habilidades e estatísticas. A conta se chama Crazy Moss e concede as habilidades de um cientista louco que destruiu seu mundo com suas invenções. Hal não gosta do som disso, já que destruir o mundo parece algo sério, mas o sistema garante que nenhuma habilidade é inerentemente maligna, então tudo depende de como ele escolhe usá-las. O sistema diz para ele apenas experimentar, então Hal decide tentar e ativa a habilidade. No entanto, nada realmente acontece, então ele pensa que pode ser um fracasso. No entanto, um momento depois, um pequeno robô chamado Wise aparece aos pés de Hal e explica que é uma IA criada por Crazy Moss, e as habilidades de Moss permitem que ele projete, decompõe e monte o que desejar, até armas poderosas. Hal pede uma demonstração, mas Wise diz que seu nível é muito baixo para criar armas poderosas, mas ainda pode mostrar como a habilidade é versátil. Hal dá a Wise 2 itens para trabalhar, e após combiná-los, Wise cria uma armadilha de gosma pegajosa. E agora que Hal sabe como a habilidade funciona, ele despeja todas as armas que coletou no chão e diz a Wise para criar algo com elas enquanto ele está fora. Enquanto isso, Hal sai para resgatar Moker, mas ao chegar ao local onde ela está sendo mantida, encontra 2 de seus guarda-costas petrificados, e no segundo andar há um mercenário de nível 38 conversando com ela. Hal sabe que não tem chance contra um lutador de nível 38, então decide esperar um pouco para pensar em um plano de ataque adequado. O mercenário diz a Moker para revelar o segredo antes que seja tarde demais, porque afinal, a menos que ela lhe dê a lágrima de Medusa, seus leais guarda-costas permanecerão como estátuas para sempre. Hal ouve isso e se lembra que a lágrima de Medusa estava no baú do tesouro que encontrou antes. Então, ele atira de seu inventário e corre até os guarda-costas petrificados para libertá-los, para que possam lutar contra Shio por ele. No entanto, mesmo depois de derramar as lágrimas sobre os guardas, nada acontece. Então, Hal se pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, Shio diz a Moker que, desde que ela concorde com suas exigências, ele garantirá que ela se torne a próxima chefe do grupo Mo, e tudo o que ela precisa fazer é fornecer um mapa das áreas de implantação da Zona Segura. No entanto, Moker diz a ele que torná-la chefe do grupo Mo não é uma moeda de troca suficiente, pois ela poderia ter feito isso sozinha. Enquanto isso, Hal ainda tenta descobrir como libertar os guarda-costas. Mas mesmo depois de despejar toda a garrafa de lágrimas de Medusa sobre eles, absolutamente nada muda. E para piorar, Moker recusa as exigências de Shio, então ele está perdendo a paciência com ela. E Hal gostaria que ela pelo menos tivesse jogado junto com Shio um pouco para ganhar tempo. Ela diz a Shio que, não importa o que ele diga, ele nunca conseguirá convencê-la. E por causa disso, Shio está prestes a matá-la. Então, Hal é forçado a sair da ocultação para resgatá-la. Moker reconhece Hal como o candidato promissor que notou antes, e ela parece bastante confiante para alguém que estava prestes a morrer a um momento, especialmente porque nem sabia que Hal estava ali. Hal diz a Moker para ficar atrás, pois não pode deixá-la morrer no meio da batalha, e aqueles 2 guarda-costas ainda estão petrificados, então ele terá que lidar com Shio sozinho. Dito isso, lutar contra alguém tão forte quanto Shio não será fácil. Então Hal diz a Moker que ela terá que pagá-lo por salvar sua vida. Ela concorda sem hesitar e acrescenta que, se ele conseguir tirá-la daqui sem um arranhão, então lhe dará um extra de 10.000 também. E Hal fica feliz com esse acordo, então se prepara para a batalha. Ele lança uma explosão de tempestade de fogo em Shio, mas infelizmente a explosão não tem efeito sobre ele, pois Shio caminha através dela como se nada tivesse acontecido. Ele então chuta Hal para o lado para chegar até Moker, mas justo quando está prestes a atacá-la, Hal retorna de repente e o força a recuar. Ele e Hal então colidem com suas lâminas por alguns segundos, mas o poder de Shio supera Hal em larga escala, e após sofrer um único golpe dele, Hal acaba perdendo mais de 20% de seu HP. Vendo como a situação está ruim, Moker diz a Hal que ele ainda pode ir embora antes que seja tarde demais, pois isso não tem nada a ver com ele. Mas Hal se recusa a desistir, pois ainda tem alguns truques na manga. Ele então joga a armadilha pegajosa que Wise fez anteriormente em Shio, e a princípio Shio pensa que isso não passa de um truque inútil.
Mas então ele percebe que sua saúde está sendo lentamente drenada pela armadilha, então pode ter subestimado Hal afinal. Ele decide acabar com isso rapidamente, então rasga a armadilha e lança um golpe poderoso em Hal. Hal consegue bloquear, mas mesmo com seu escudo, seu HP cai bastante como resultado, então ele não pode aguentar muito mais isso. Mas ele tem um plano, só precisa aguentar mais um pouco. Ele joga outra armadilha adesiva em Shio para ganhar tempo, e enquanto ele está distraído, Hal pega a arma que pediu para Weiss modificar. Quando a arma começa a disparar, Shio é forçado a correr pela academia para não ser atingido. Mas ele não percebe que a arma está disparando automaticamente. Então Hal aproveita a oportunidade para se esgueirar por trás de Shio e esfaqueá-lo pelas costas. Shio é pego de surpresa pelo ataque repentino, mas revida esfaqueando Hal para se livrar dele. E a princípio parece que o ataque de Hal não teve muito efeito. Mas a adaga que Hal usou tem um veneno de morte instantânea que garantiria a vitória para ele. Mas Shio tem um item de proteção lendário, e usá-lo permite que ele sobreviva. No entanto, ele também está extremamente irritado agora, porque aquele item custou muito dinheiro, e ele não acredita que o desperdiçou com alguém como Hal. Então, ele não vai cair em mais truques como esse novamente. Ele começa a espancar Hal, e Hal está completamente sem truques para se salvar aqui. Então Shio está prestes a matá-lo, mas no último segundo, os guardas petrificados de Mocker finalmente se libertam e empurram Shio para o lado para salvar Hal. Eles agradecem pela ajuda, pois se ele não tivesse usado a lágrima da medusa antes, nunca teriam conseguido se libertar sozinhos. E agora que estão de volta, eles atacam Shio com um golpe mortal. A batalha finalmente termina. Então Mocker se aproxima de Hal e agradece pela ajuda, ao que Hal responde que é um prazer. Mas ele ainda espera receber o dinheiro da recompensa, além do bônus de 10 mil que ela prometeu antes. Depois que Hal se levanta, ele vai até o corpo de Shio e o esfaqueia para garantir que está morto. E depois disso, Mocker pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo dela. Hal recusa porque ele só está aqui pelo dinheiro e não gosta da ideia de se tornar subordinado de alguém. Mocker garante que se juntar ao grupo dela não é algo que ele vai se arrepender, pois ela cuida muito bem de seu povo. Ela até promete que se Hal concordar em se juntar, ele e toda a sua família serão bem cuidados na melhor parte da cidade, e essa é uma oferta que Hal não pode recusar. Um tempo depois, vemos Hal e sua família em um dos quartos de hospital mais luxuosos da cidade. E enquanto Yun-Fei olha ao redor maravilhada, o pai de Hal o observa com preocupação, porque não sabe quanto Hal deve ter gasto em um lugar como esse. Hal garante que ele não precisa se preocupar com o dinheiro, e momentos depois, um novo médico entra para verificar o pai de Hal, e ele se desculpa sinceramente com Hal pelo tratamento inadequado que o outro médico deu a ele antes. E como este hospital pertence ao grupo Hanmo, um VIP como ele não precisa pagar nada. Eles então devolvem o cartão preto que Mocker havia dado a Hal para pagar pelo tratamento do pai dele. E Hal está realmente começando a apreciar as vantagens de ter o grupo Mo apoiando-o. O médico então diz a seus assistentes para irem buscar o antídoto de mais alta qualidade para o pai de Hal. Mas enquanto eles fazem isso, Yun-Fei não consegue deixar de se perguntar por que Mocker daria a Hal seu cartão preto. Então, ela começa a pensar que ele pode ter se aproximado demais dela durante o torneio, mas Hal diz a ela que nada disso aconteceu. Nesse momento, as enfermeiras voltam correndo para informar ao médico que algo terrível aconteceu. Elas foram ao cofre para pegar o remédio de primeira linha, mas quando chegaram lá, todos os medicamentos valiosos haviam sido roubados. E havia apenas uma mensagem escrita na parede dizendo "Deus besta". O médico supõe que isso deve ter sido obra de um grupo rival, e sem aquele remédio de primeira linha, não há como tratar a condição do pai de Hal. Então Hal pergunta se há outra maneira de conseguir o remédio, e o médico diz que ele pode encontrar algum no mercado negro. Hal decide verificar, então ele vai até lá com Yun-Fei. E ao longo do caminho, ele explica tudo o que aconteceu durante o torneio. E ela fica aliviada ao ouvir que Hal conquistou a favor de Mocker porque salvou sua vida, e não porque se tornou seu Sugar Baby ou algo assim. Eles estão se aproximando do ponto de encontro designado que o vendedor do mercado negro que contataram lhes deu, então se aproximam com cautela, mas para sua surpresa não há ninguém lá. Hal acha isso estranho, já que o mercado negro é conhecido por sua credibilidade, mas de repente Yun-Fei avista uma caixa em cima das lixeiras próximas, e ela assume que o remédio deve estar dentro da caixa.
No entanto, quando ela abre a caixa, um gás misterioso é liberado, e logo depois uma explosão ocorre, forçando Hal e Yun-Fei a recuarem. E quando eles pousam, caem direto em uma armadilha que foi armada anteriormente. Hal tenta usar o sistema para escapar, mas o sistema informa que o gás é feito com um veneno que cria um campo de silêncio absoluto, e o efeito também corta parcialmente toda a comunicação, o que inclui o sistema. Então, vai levar alguns minutos para se recuperar. Nesse momento, uma figura começa a se aproximar dos dois e revela-se que é o Dr. Fan, o primeiro médico que tentou expulsar Hal e sua família. Hal já suspeitava que ele poderia estar por trás disso, pois apenas um médico do hospital teria acesso a uma poção de alta qualidade para vender no mercado negro, e Fan não nega. Ele foi quem roubou o suprimento do hospital porque trabalha secretamente para a facção rival e guarda um rancor contra Hal por tê-lo demitido. Então, ele vai assistir enquanto Hal é lentamente envenenado até a morte. Isso seria o fim para Hal e Yun-Fei, mas de repente uma mulher aparece e nocauteia Fan. Hal nunca a conheceu antes, então se pergunta por que ela viria em seu socorro, mas na verdade ela não estava aqui para salvá-lo. O nome dela é Si-Yu, e ela só acontece de ter um rancor contra Fan. Mas como ela está aqui de qualquer forma, ajuda Hal e Yun-Fei a saírem das armadilhas. Yun-Fei já sofreu muitos danos por causa do veneno, então Hal lhe dá um remédio para recuperar alguns HP. Depois disso, ele se vira para perseguir Fan com Si-Yu, mas antes que perceba, Fan contorna e agarra Yun-Fei para usá-la como refém. Mas antes que ele pudesse machucá-la, um garoto chamado An Cheng aparece do nada e dá um chute na cara de Fan. Ele então pega Yun-Fei, que parece completamente encantada, pois An Cheng é muito legal. Hal corre até eles e agradece An Cheng por salvar Yun-Fei. Agora que ela não está mais em perigo, Hal agarra Fan e começa a socá-lo em busca de vingança. Yun-Fei pede para ele parar e lembra que ele deve tirar a medicina do casaco de Fan para não quebrá-la. Hal agradece o aviso e segura a medicina. Depois disso, ele continua batendo em Fan. Quando Hal se sente satisfeito, ele finalmente para de bater em Fan. Mas justo quando ele achou que tudo tinha acabado, todos sentem uma pressão intensa sobre eles. Si-Yu reconhece isso como um efeito de um feitiço de controle mental que os impede de se mover, mas ela não sabia que Fan tinha aliados tão poderosos. Momentos depois, a mulher responsável pelo controle mental se aproxima para levar Fan embora, e não há nada que eles possam fazer para impedi-la. No entanto, nesse momento, o sistema de Fan volta a funcionar e informa que ele pode usar 10.000 pontos para remover o efeito do controle mental. Fan diz à mulher para soltá-lo e manda Ruin de volta para Hal tentar recuperar o antídoto. Hal não pode deixar isso acontecer, então ele cancela o efeito do controle mental com a ajuda de seu sistema e se prepara para lutar. A mulher tenta controlá-lo novamente, mas não funciona dessa vez. Então ele salta e se prepara para atacá-la. No entanto, a mulher foi esperta o suficiente para saber quando se retirar. Então, antes que Hal pudesse atingi-la, ela ativou sua capa de teletransporte, se teleportando para a segurança, enquanto deixa Fan se virar sozinho. Assim que Fan percebe que está sozinho, ele começa a se arrastar aos pés de Hal, implorando por sua vida. No entanto, Hal não tem mais misericórdia para dar, então não há como ele deixar Fan viver depois que ele tentou pegar o antídoto. Como último recurso, Fan se injeta com uma droga perigosa, e enquanto seu corpo começa a se transformar, Hal decide que não vai esperar pela animação de poder e simplesmente apunhala Fan no peito para acabar com ele. Um tempo depois, Hal manda Yun-Fei de volta para casa para que ela não corra mais perigo, e agora que estão apenas ele e Si-Yu, ela menciona que está indo para o leilão do grupo Mo, e assume que Hal gostaria de se juntar a ela. Hal pergunta como ela sabia que ele planejava ir ao leilão, já que apenas membros de alto escalão do grupo Mo podem participar. E embora ele tenha o favor de Moker, nunca contou isso a Si-Yu. Agora que pensa nisso, é conveniente que Si-Yu tenha aparecido quando Hal se meteu em problemas. Então, ela deve ter sido enviada por Moker para vigiá-lo. Si-Yu admite que Hal está certo sobre ela estar lá para cuidar dele. E não é a única, pois Anking também foi enviado para ajudar. No entanto, Anking saiu tão logo a batalha acabou que Hal não teve a chance de agradecê-lo. Ele não está realmente chateado por estar sendo vigiado, pois se não fosse por Si-Yu, ele e Yun-Fei estariam em sérios apuros. Si-Yu diz que não há necessidade de agradecê-la, pois ela está apenas fazendo seu trabalho, e de qualquer forma o leilão começará em breve, então é melhor eles se apressarem.
Logo, Ao e Siyu chegam à casa de leilão, e Hal fica impressionado porque nunca viu nada igual. Siyu explica que o leilão é realizado em um subespaço onde todas as 9 famílias principais fazem lances por tesouros valiosos. Logo após o leilão começar, o anfitrião anuncia que o participante número 11 acaba de comprar o cristal mágico de nível 70 por 3.000 e Hal fica surpreso que alguém esteja disposto a gastar tanto logo no início do leilão. Mas ao olhar mais de perto, Hal percebe que o cara se parece muito com An Cheng. E depois de confirmar com o ex, ele descobre que realmente é An Cheng lá embaixo. Isso não faz sentido para Hal, pois com a aparência jovem de An Cheng, não há como ele ter os recursos necessários para fazer um lance em um leilão assim. Mas por outro lado, An Cheng pode ter alguém o apoiando, então não há como Hal realmente saber. O leilão continua, e o próximo item é uma poção salvadora, que parece muito útil, mas Wise diz a Hal que não vale a pena, pois assim que ele subir de nível suas habilidades de alquimia, poderá fazer poções assim sempre que quiser. Hal concorda com Wise. Mas nesse momento, ele ouve o anunciante dizer que o número 11 comprou a poção por 4.500.000. Ele parece estar comprando tudo que consegue. E sejam quais forem suas razões, está claro que ele tem muito dinheiro. Hal, por outro lado, não pode realmente comprar muito, já que só tem o dinheiro que ganhou no torneio. Siyu diz a Hal que se ele concordar em se juntar oficialmente ao grupo Mo, como o Moker pediu, ele teria acesso à fortuna deles e poderia comprar o que quisesse, mas Hal ainda não quer tomar uma decisão assim tão cedo. O próximo item da lista de leilão é um projeto do mestre engenheiro chamado Heart Steel, com um lance inicial de 2.000.000. E todos na casa de leilão ficam surpresos ao ouvir isso, pois é a primeira vez que vem um projeto como esse ser vendido por um preço tão baixo. Eles começam a discutir, e todos os participantes do leilão assumem que o desconto deve ser porque o projeto requer um tempo e esforços significativos para ser fabricado, sem mencionar que exigiria um mestre em alquimia para até mesmo tentar criá-lo. Então, eles não acham que vale a pena depois de tudo. Siyu acha que o item vai fracassar, pois não há como alguém aqui estar disposto a fabricar tal projeto. E Hal pergunta por que ela pensa assim. Ela explica que, embora o projeto tenha potencial, é para um mecha de baixo nível. Não vale a pena criá-lo, e ainda por cima um engenheiro mestre consome pontos de inteligência para fazer isso. Então, ninguém quer arriscar em um item tão medíocre. Mas para Hal, isso não é um problema, já que sua conta Moss tem inteligência no nível máximo. Então, ele levanta a mão e diz que gostaria de comprá-lo. Os outros participantes do leilão zombam de Hal, achando que ele desperdiçou seu dinheiro comprando um pedaço de papel inútil, e Siyu não entende por que ele faria isso, já que acabou de dizer que não valia a pena. Mas Hal apenas diz que queria guardar o projeto como uma lembrança, mesmo que seja inútil. Afinal, ele não quer revelar suas capacidades ainda. Assim que Hal pega o projeto, o sistema o atualiza para projetos de um mecha que é 20 níveis mais forte que o original, o que significa que será muito útil assim que Hal aprender a construí-lo. Depois disso, o leilão continua e finalmente chega a vez da atração principal, um elixir de ressurreição que supostamente pode trazer qualquer um de volta dos mortos. Como o item é tão especial, a oferta começa em 100.000. Mas mesmo com os efeitos milagrosos da poção, ela tem suas desvantagens. Quando a poção é usada para trazer uma pessoa de volta à vida, ela acaba se transformando em um elfo furioso e sedento de sangue. É difícil dizer se a pessoa ressuscitada pode voltar a ser como era antes de morrer, mas para aqueles que estão de luto, isso geralmente não importa. Hal pergunta a Wise se as habilidades de alquimia conseguiriam criar uma poção assim, mas Wise diz que não, porque a ressurreição está fora do escopo da farmacologia. Um VIP oferece 200.000 pela poção, e por um tempo parecia que ninguém mais iria dar um lance, mas então An se manifestou e ofereceu 300.000. Ninguém mais conseguiu superá-lo, então An Chong acabou ganhando a poção, e Hal não consegue deixar de se perguntar quem An Qiang pretende reviver com ela. Depois do leilão, Hal está voltando para casa quando An Qiang o alcança porque quer conversar. Hal parabeniza An Qiang por ganhar todos os lances, mas se pergunta se a poção de ressurreição realmente valeu a pena, considerando os efeitos colaterais tão severos. An Chong não tem certeza, mas a ressurreição é uma ferramenta poderosa que pode livrá-lo do medo da morte, e ele já gastou tanto dinheiro com isso, então é melhor tentar. Falando em coisas que An Chong gastou dinheiro, ele achou que Hal não conseguiria comprar muitos itens para si mesmo, já que não tinha muito dinheiro. Então comprou para ele uma capa de voo como presente.
Hal tenta recusar, já que essa capa custa 6.000 e ele não poderia aceitar algo tão caro. Mas An-cheong diz para ele apenas aceitar, porque acha a irmã de Hal fofa, e vai embora antes que Hal possa recusar novamente. Mais tarde, Hal entra no sistema e se prepara para testar os projetos de mecha que obteve no leilão. Pelo que Wise lhe disse, o mecha não terá poder devastador, mas pelo menos terá a força de um lutador de nível 20, então vale a pena fazer. Hal convoca a bancada de trabalho de Moss, e após inserir os projetos, o sistema pede que ele selecione um gênero e uma figura para o mecha. Hal escolhe fazê-lo uma mulher, e quando chega a hora de projetar seu corpo, ele decide modelá-lo após sua mãe, porque, embora já tenham se passado muitos anos desde sua morte, ele ainda sente muita falta dela. Então, ter um androide que se pareça com ela seria legal. Assim que termina de criar o corpo, ele instrui o sistema a começar a construir o androide. Mas bem no meio do processo de construção, o sistema exibe uma mensagem de aviso, e no momento seguinte ocorre um erro, liberando muita fumaça. Assim que a fumaça se dissipa, Hal encontra uma garota vestida de empregada flutuando no ar, e ele assume que deve ser o mecha que ele criou, mas ele não entende porque não está na forma de sua mãe como pretendia. Além disso, parece que há algo estranho com aquela garota, mas ela de repente corre para os braços de Hal e começa a chamá-lo de mestre. Então, ele decide apenas aceitar e a nomeia de Nana, já que ela é sua nova subordinada. Mas ele não sabe que Nana é na verdade uma mortal da nebulosa M79, que sequestrou o processo de criação do mecha para se ressuscitar e assim que tiver a chance planeja dominar este mundo. Mais tarde naquele dia, Hal leva Nana para apresentá-la à sua família, e tanto Yun-Fei quanto seu pai a aceitam bem. Então, Hal explica que planeja fazer com que Nana cuide de todas as tarefas domésticas a partir de agora. Ele a coloca para trabalhar imediatamente e diz a Nana para começar a lavar a louça. E apesar de não querer fazer isso, mesmo que sua consciência de monstro esteja livre dentro do corpo, o corpo em si está programado para seguir todas as ordens de Hal sem falhar, então ela não pode desobedecê-lo. Hal também planeja que Nana atue como uma guardiã para proteger sua família em caso de outra emergência como da última vez. Mas como ela estará fazendo tarefas, Yun-Fei despeja toda a roupa suja dela para que ela lave. E o pai de Hal diz para ela começar a fazer o jantar enquanto também limpa. Então Nana tem um longo dia de trabalho duro pela frente. No dia seguinte, na escola, Hal é chamado ao palco pelo diretor para reconhecer seus esforços, pois foi graças a ele que Moker conseguiu sair vivo durante o ataque do outro dia. Os outros alunos não conseguem acreditar que Hal é o grande herói que salvou o dia contra o ataque do Grupo Tigre. Então começam a sugerir que Hal está apenas fingindo como uma cobertura para o verdadeiro herói. Mas assim que dizem isso, Luo fica bravo e agarra um deles pela camisa. Porque como ousam difamar o nome de Hal quando ninguém mais se apresentou para lutar enquanto Hal trabalhou tão duro? O diretor também fica igualmente irritado, pois não suporta tal desrespeito. Mas Hal diz para deixar isso de lado por enquanto, porque é natural que seus colegas de classe sejam céticos em relação ao poder, já que tudo o que eles viram dele até alguns dias atrás foi ele falhar. Com isso, o diretor premia Hal com um grande prêmio em dinheiro por seus esforços. E além disso, oferece a Hal um item muito especial que simboliza a escola como um todo, para mostrar o quanto a escola é grata a ele. Este é um gesto muito significativo, mas nesse momento um alerta começa a tocar, pois múltiplos portões são detectados dentro do prédio da escola. Os professores gritam para os alunos evacuarem enquanto ainda podem. Muitos começam a correr para a saída, mas antes que consigam sair, um enorme monstro touro bloqueia o caminho. Mesmo quando um instrutor, um dos lutadores mais fortes, tenta derrotá-lo, é facilmente derrubado. O monstro ri e diz que ninguém vai sair enquanto ele estiver ali, e acredita que humanos fracos como eles não têm como vencê-lo. Acabar com eles um por um deve ser fácil, mas então ele é esfaqueado no estômago por uma espada, e um momento depois seu corpo é explodido por Hal. Todos os alunos ficam em choque, pois não tinham ideia de que Hal era tão poderoso, mas ele diz para eles se apressarem e saírem antes que outro monstro bloqueie a saída. Enquanto isso, ele planeja enfrentar os outros monstros, e Lur e Rohan vão ajudá-lo. Eles dizem que vão apoiar Hal à distância para não atrapalhá-lo, mas Hal diz que não há necessidade, pois esta é a oportunidade perfeita para eles evoluírem. Ele então avança em direção ao monstro frango que tenta atacar Hal.
Mas Hal é rápido demais, cortando o monstro com facilidade e reduzindo seus pontos de vida a uma fração do que eram. Agora que ele está suficientemente enfraquecido, Hal diz para Ruin acabar com ele. Sem pensar duas vezes, ela levanta seu bastão e prepara um feitiço de raio que destrói completamente o frango. E como foi ela quem deu o golpe final, ganha muitos pontos de experiência, mesmo que Hal tenha feito a maior parte do trabalho. Hal planeja continuar fazendo isso enquanto ajuda a aumentar os níveis de Ruin e Luo. Então diz para eles estarem prontos para acabar com os monstros quando ele der o sinal. Tanto Luo quanto Ruin estão gratos por Hal estar ajudando eles a ficarem mais fortes, mas perguntam se ele realmente está bem com isso, já que não vai ganhar muitos pontos de experiência se deixar que eles façam os golpes finais. No entanto, Hal diz que não é um problema, pois não precisa desse tipo de experiência para ficar forte. Então, é muito mais importante que ele ajude Lu e Huang a crescer. Caso contrário, eles serão um peso para ele no futuro. Logo, eles saem do auditório e há ainda mais monstros lá fora. Hal percebe que a situação é muito pior do que pensava. Mesmo que a escola estivesse em uma zona segura, foi invadida por monstros. E se essa zona segura foi comprometida, então é razoável pensar que todas as outras zonas seguras da cidade também foram. E Hal começa a se preocupar com a segurança de sua família. Nesse momento, Hal e os outros são cercados por um grupo de monstros, mas ele realmente não tem tempo para lidar com isso. Então, ele bloqueia os socos de ambos e solta uma explosão de fogo que queima os monstros de tal forma que eles mal conseguem se mover. Agora que estão enfraquecidos e incapazes de se mover, Hal diz para Lu e Huan acabarem com eles, o que eles fazem imediatamente. Nesse momento, Hal ouve os gritos de dois alunos próximos que estão sendo atacados por dois grandes demônios. E esses demônios falam sobre como foram sortudos por serem designados para esse local, pois há um fluxo interminável de corpos frescos de alta qualidade para consumir e evoluir. Hal fica chocado ao ver que os níveis dos monstros agora são 16, mesmo que fossem 15 quando chegaram. E isso significa que se os monstros continuarem matando humanos, seus níveis continuarão subindo indefinidamente, o que seria um desastre. Nesse momento, o monstro nota Hal e tenta atacá-lo. E sim, o monstro de nível 16 é mais forte e rápido do que todos os monstros de nível 15 que Hal enfrentou até agora. Mas ainda assim não é páreo para a incrível força de Hal. Então, enquanto o monstro tenta se aproximar dele, Hal desvia facilmente e começa a cortar a língua da criatura. Depois de cortar o meio de ataque do primeiro monstro, o segundo tenta atacar Hal, mas ele reage a tempo e bloqueia com sua espada. E enquanto o monstro está preso, ele faz Lua pular e cortá-lo ao meio. O primeiro monstro fica aterrorizado ao ver isso e tenta fugir, mas Hal não tem intenção de deixá-lo escapar. Então lança uma explosão de fogo direcionada ao monstro, e assim que ele colapsa no chão, diz para Huon cuidar dele. Vendo como Hal e os outros eliminaram o monstro com facilidade, e como Lu e Rohan ganharam muitos pontos de experiência sem precisar fazer muito trabalho, os dois alunos salvos imediatamente começam a implorar para Hal deixá-los lutar ao lado dele. Mas Hal não está a fim de assumir mais subordinados. Então diz para eles se apressarem e descerem para o bunker subterrâneo antes que mais monstros apareçam. Huan percebe que Hal parece sério agora. Então pergunta se algo está errado, e ele explica que acabou de perceber que os monstros que invadiram a zona segura continuarão a ficar mais fortes com o passar do tempo, e a esse ritmo será apenas uma questão de tempo até que fiquem fortes demais para eles lidarem. Hal tem certeza de que sua família deve estar segura em casa, pois deixou Nana encarregada de protegê-los, e ela é forte o suficiente para lidar com ameaças abaixo do nível 20. Mas uma vez que os monstros comecem a ficar mais fortes que o nível 20, haverá grandes problemas. Por enquanto, o grupo continua enfrentando os monstros na escola. E tanto Ruin quanto Luo conseguiram subir de nível bastante graças a todos os monstros que eliminaram. Então Hal acha que é hora de eles se separarem. Ambos dizem a Hal que ainda querem lutar com ele e começam a discutir sobre quem é mais útil. Mas Hal fica irritado e diz que não estava pedindo a opinião deles. Eles entendem e concordam em fazer o que Hal diz. Então Hal usa o olho da verdade para vigiar a área e logo descobre que há 3 alunos se escondendo na cantina. Ele diz para Lu e Rohan irem resgatar esses alunos, e depois disso quer que eles desçam para o bunker subterrâneo por segurança até novo aviso.
Eles entendem, mas Rohan pergunta o que Hal pretende fazer enquanto isso, e ele explica que quer verificar o prédio dos professores para ver se há alguém lá que precise de sua ajuda. Com todos cientes dos detalhes do plano, eles começam a se mover, e enquanto Hal se dirige ao prédio dos professores, pergunta ao sistema quantos pontos de contribuição ainda tem. O sistema responde e informa a Hal que ele tem 210 mil pontos de contribuição, e essa quantia é suficiente para desbloquear uma nova conta de Rei da Glória ou para melhorar uma de suas contas existentes. A ideia de desbloquear uma nova conta é boa, mas Hal não tem tempo para entender como funciona, então decide melhorar seu nível de vínculo com a conta do Imperador Carmesim, e ao fazer isso sua força sobe instantaneamente para o nível 31. Com essa força, Hal tem certeza de que pode derrotar qualquer ameaça. Enquanto isso, no prédio dos professores, 3 mulheres estão aterrorizadas tentando se esconder. No entanto, um monstro aterrissa bem ao lado delas. Elas gritam de terror, achando que vão morrer. Mas o monstro cavalo já está morto, pois Hal já o derrotou. Depois que o cavalo cai, as mulheres ficam chocadas por alguém ter conseguido derrubar o monstro, que já era nível 18. Hal diz que elas devem se apressar e encontrar o caminho para o bunker, mas a professora pergunta o que ele vai fazer, e Hal explica que planeja ficar e salvar o máximo de pessoas que puder antes de sair. Enquanto isso, uma garota na sala de coleções da escola aproveita o caos do ataque do monstro para entrar e roubar vários artefatos valiosos. Mas justo quando ela estava prestes a sair, Hal entrou na sala. Ela imediatamente lança um estalactite nele e Hal se prepara para lutar pensando que é um inimigo, mas então percebe que era apenas Shui. Pelo jeito, não é difícil para Hal perceber que enquanto todos corriam para salvar suas vidas, Shuhai aproveitou a oportunidade para entrar na sala de coleções e procurar tesouros para si. Hal pergunta brincando se ela encontrou algo bom, mas Shuhai responde com hostilidade, dizendo que não é da conta dele. Hal não se importa que ela tenha vindo roubar, mas se ofende com a rudeza dela, especialmente porque ela o atacou sem provocação. Como seu ataque inicial contra Hal não funcionou, Shuai se prepara para lançar um gigante estalactite nele, mas nesse momento o teto começa a tremer e rachar, e momentos depois um grande monstro desaba bem em cima de Shui. Ele veio aqui porque sentiu o cheiro de carne humana e ficou feliz por encontrar uma refeição tão apetitosa. Mas antes que pudesse pegar Shuehi para devorá-la, Hal bloqueia sua mão com a espada e a leva para um lugar seguro. Shuehi não entende por que Hal se daria ao trabalho de ajudá-la quando ela o atacou há poucos segundos, mas ele diz que veio aqui para resgatar qualquer sobrevivente que encontrasse. E por mais irritante que a atitude de Shui fosse, ele não vai deixar que ela morra por algo tão trivial. Mesmo assim, Shui sugere que Hal deve sair o mais rápido possível, porque aquele monstro parece já ser nível 40, mas Hal está confiante de que não deve ser tão difícil de lidar. No entanto, o monstro então desferiu um soco em Hal, e no segundo em que ele bloqueia, percebe que a força daquele macaco é muito maior do que qualquer coisa que já viu, e não há como vencê-lo sozinho. Então, se ele e Shui quiserem sair vivos dessa, terão que trabalhar juntos para derrubar esse monstro. O monstro o zomba e diz que mesmo se unissem todas as suas forças, ainda seriam fracos demais. E então começa a atacar Hal, lançando várias caixas contra ele. Mas Hal corta as caixas uma após a outra. Ele diz a Shua para se concentrar em atacar o monstro à distância, já que sua especialidade são ataques à distância, enquanto Hal cuida do combate corpo a corpo. Ele consegue cortar o monstro nas costas, causando dano de fogo, mas o ataque não foi muito eficaz porque as defesas do monstro são muito altas. Hal está tendo dificuldades para acompanhar o bombardeio constante de ataques do monstro, mas felizmente ele não está sozinho porque Shuei está aqui para ajudar. Ela começa a lançar ataques de gelo como distração para chamar sua atenção do monstro e criar uma abertura para Hal atacar. E depois de vários minutos assim, os dois conseguem reduzir a saúde do monstro pela metade. E após mais alguns ataques coordenados, eles estão bem perto de matá-lo. Mas Shuei começa a achar que isso está fácil demais. Justo então, o demônio se levanta e admite que subestimou os dois, mas se recusa a cair sozinho. Então, ele começa o processo de autodestruição. Hal não entende o que está acontecendo. Então, Shui explica que monstros de alto nível podem se explodir convertendo o restante de seus HP em energia destrutiva, e a explosão resultante é extremamente poderosa. Então, Shui acha que eles devem sair daqui antes que sejam pegos.
Mas Hal sabe que o macaco está apenas tentando usar isso como isca para fazê-lo sair e poder escapar. Então, ele corre antes que a sequência de autodestruição termine, e com a ajuda de Shui, consegue cortar o corpo do monstro ao meio, matando-o de uma vez por todas. Hal se sente incrivelmente aliviado agora que o monstro finalmente foi derrotado, e Shua Hai está muito grata a ele, porque se ele não a tivesse salvado, ela estaria morta agora. Hal diz que não foi nada, já que ele não poderia ter derrotado o monstro sem a ajuda dela, então podem considerar que estão quites. Dito isso, ele diz que ela deve ir para o bunker logo, pois os níveis dos monstros só vão aumentar a partir daqui, e não há como saber quão forte será o próximo. Mas Shui diz que não precisa se preocupar com ela, porque já tem sua própria saída deste lugar. Então agradece por tudo que ele fez e dá alguns passos para trás. Hal não faz ideia do que ela está falando, mas um momento depois, Shui desaparece em um brilho intenso. E Hal fica atônito porque nem sabia que esse tipo de coisa era possível. Ele é então tirado de seu estado de choque pelo som do sistema informando que ganhou novos itens. Então ele olha para a esquerda e vê Weiss, pegando cuidadosamente todos os tesouros valiosos que consegue encontrar. Weiss está animado porque todos esses tesouros podem ser usados para criar itens incríveis, e Hal sabe disso. Mas ele não acha certo que eles peguem essas coisas, já que pertencem à escola. No entanto, Weiss o lembra que a sala de coleções foi destruída. Então, se eles deixarem essas coisas aqui, com certeza serão destruídas por monstros ou saqueadas por outra pessoa. E quando ele coloca dessa forma, House não vê razão para não pegarem as coisas agora. Então, ele se agacha para ajudar Weiss a juntar os tesouros.